Fiocruz emitiu um alerta importante sobre o aumento de casos de Covid-19. Pois é, ainda convivemos com essa ameaça da Covid. A Maiane vai chegar aqui ao vivo trazer os detalhes para a gente. Oi, Maiane, o que a dia. Fiocruz diz, né? Bom dia. Oi, Rose, bom dia para você, bom dia para o Luiz e para todo mundo que segue com a gente no Manhã no Ar. Esse vírus que a gente já conviveu e que continua entre a gente, né, Rose? Por isso que é bom a gente sempre se manter vacinado, manter as medidas de prevenção e precaução à Covid-19. Então, esse alerta foi informado através de um boletim que foi divulgado nesta quinta-feira pela Fiocruz, em que mostra o aumento dos casos de síndrome respiratória agudas graves em todo o país, principalmente entre crianças e adolescentes de até 14 anos. O principal causador é o rinovírus, que é esse vírus desta gripe mais comum que a gente já está acostumado. Já para as demais faixas etárias, o principal causador é o vírus SARS-CoV-2, que é essa variante da Covid-19. Cabe destacar que este alerta faz parte de um estudo que foi realizado na semana epidemiológica, registrado entre os dias 25 e 31 de agosto deste ano. Segundo a Fiocruz, os estados em que mais se destacam pelos aumentos são os estados de Goiás e São Paulo. A preocupação é muito grande para este segundo por conta da grande movimentação de pessoas que acabam passando pelo local e acabam se deslocando para outras cidades do país. Segundo os pesquisadores, a partir deste momento, acende esse alerta para a possibilidade do estado de São Paulo ter este aumento de casos e também acabe sendo uma possibilidade de disseminação e impulsionamento da doença nos demais estados, né? Ou seja, em outras capitais. Agora a gente fala sobre a vacinação. Por conta desse alerta, é muito importante que a vacinação estejam em dia, essas vacinações estejam em dias, principalmente para as pessoas que fazem parte deste grupo prioritário. Em casos de aparecimento de sintomas, Rose e Luiz, o que a gente sempre recomenda, o que os profissionais da saúde sempre recomendam é que essas pessoas possam ficar em isolamento em casa. Caso não consigam, o importante é sair de casa utilizando uma boa máscara. Os pesquisadores também, eles reforçam que essas crianças entre 10, 12, 13, 14 anos que apresentem esses sintomas gripais, elas não precisam ir até a escola. Caso elas não tenham essa possibilidade de ficar em casa, elas podem ir, mas têm que estar utilizando de fato essa máscara de proteção para que o vírus não possa ser transmitido para outras crianças. E no caso de aparecerem outros sintomas, o recomendado é sempre procurar por atendimentos médicos. Agora a gente fala sobre os dados que foram divulgados durante esse boletim, que foi inclusive divulgado nesta quinta-feira pela Fiocruz, que foi o Infogripe. Quanto aos casos de síndromes respiratórias agudas graves por rinovírus, é o que está em alta, principalmente aqui no norte, né? O alerta é que o rinovírus ele permanece como as principais causas de internações e óbitos em crianças de até 2 anos de idade, principalmente nas 4 últimas semanas dessa semana epidemiológica, ou seja, que é a prevalência dos casos em todos esses estados que a gente vai já falar. Qual o que mais tem aumentado, quais esses estados em que estão aí entre os que mais cresceram por conta, né, da Covid-19. Segundo a Fiocruz, 28,4% para o SARS-CoV-2, que é essa variante da Covid-19, 12,4% para a influenza A, 2,6% para a influenza B e outros 11,3% para os vírus sinciciais respiratórios, que são esses vírus mais comuns que acabam provocando a gripe. Durante o ano foram registradas, Rose e Luiz, cerca de 7.370 mortes por Covid-19, sendo 3.844 que deram aí, de fato, esse resultado positivo. Tem outros casos que ainda estão aguardando sair o resultado laboratorial e cerca de 2.909 foram que atestaram negativo para os casos de Covid-19. Agora a gente fala desses estados, como eu falei, temos aí o estado de Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Entre essas 11 capitais que estão aí com os casos de Covid-19 lá em alta, a capital Manaus aparece aí também com esse aumento, viu, Rose? Por isso que a partir de agora a gente divulga, pede que inclusive a população se mantenha com a vacinação em dia, principalmente essas pessoas que fazem parte desses grupos prioritários. E no caso de aparecimento de sintomas, o recomendado pelos pesquisadores, pelos médicos, pelos enfermeiros, por toda a equipe de saúde, é que as pessoas fiquem em casa, permaneçam em isolamento. Se não conseguir fazer esse isolamento, o essencial é que elas possam utilizar uma boa máscara. E esse alerta também vai para essa faixa etária das crianças e também adolescentes, por conta do rinovírus, que é o principal causador dessa gripe mais comum. Que essas crianças elas permaneçam em casa, que elas não precisam ir até a escola. Essa falta na escola, ela não vai ser contabilizada por conta, né, desse período que elas passarão em casa. E se, é claro, não puder permanecer em casa, que elas usem de fato esse equipamento de proteção, que é a máscara que a gente bem conhece, que nós acabamos utilizando por muito tempo durante a pandemia da Covid-19. Como nós falamos, Rose, nós passamos por esta pandemia, mas o vírus ele ainda permanece e cabe a nós, né, tomar todas as medidas de precaução, de prevenção, para que o vírus não se espalhe e a gente não passe por tudo aquilo que a gente já passou, sobre todas as mortes, todas aquelas vítimas que acabaram perdendo a vida por conta desse vírus que foi tão cruel aqui e em todo o país, em todo o mundo, né, Rose? Volto com vocês. Obrigada, Maiane, pelas informações. Esse alerta é muito importante para a gente trazer aqui, porque todo mundo tem aquela sensação de que já passou a pandemia, coronavírus, não tem mais perigo nenhum, mas tem, é preciso tomar cuidado. É uma gripe também, só um vírus diferente, mas os sintomas são muito graves, principalmente se a pessoa tiver comorbidade. E aí eu estava lembrando aqui, Luiz, que a gente passou por todo aquele susto, muita gente apreensiva desde 2020, ou seja, 4 anos que a gente tem o coronavírus aí. E ele não vai embora, não, vai permanecer, como a Maiane bem lembrou. Agora, o que pode fazer a diferença entre você ficar bem e só passar por uma Covid é os cuidados. Exato, que continuam aqueles básicos de você ali usar um álcool em gel. Exato, a vacinação primeiramente, até porque agora a gente tem mais informação. A época, logo no início ali do ano de 2020, era tudo mais complexo, muito mais difícil. É como se a gente tivesse vivido dentro de um filme de terror, tivesse sido abduzido, depois a gente saiu desse filme. Meio que uma lacuna aí, né? Que a gente não viveu direito esses anos. Principalmente nós que somos jornalistas, que trabalhamos nesse período, indo para os hospitais, ali para conhecer as histórias, a gente realmente ficou muito vulnerável. Então, agora é um momento de alerta, claro, não de desespero, mas de procurar uma vacinação. Eu tenho um hábito que eu aprendi na pandemia, Rose, que todos os dias eu faço, que é de sempre higienizar meu celular. Então, eu chego em casa, pego o álcool ali, dou uma higienizada, eu tenho sempre muito esse cuidado e foi herdado pela pandemia. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.